Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira na live denominada Mentoria com Adriana Celestino, tá bom? Hoje, o tema de hoje, eu vou fixar o tema da nossa live hoje é Direito à Seguridade Social no Brasil, tá? Seguridade Social no Brasil, tá bom? Vamos fixar o tema? Deixar fixadinho? Pronto. Tá fixado o nosso tema, tá bom? Nós vamos começar a nossa live de hoje. Eu quero dizer a todos e a todas que estiverem aqui ao vivo, participando, que se quiserem fazer suas perguntas, vocês fazem aqui por escrito, tá bom? Ou colocam nessa caixinha de interrogação. Eu quero avisar logo a todos de início que essa live é uma live breve, tá? É uma live que se destina a uma duração curta, que vai de 30 a 40 e poucos minutos no máximo. Então, é uma live que nós não vamos estender totalmente o assunto e não vamos aprofundar. É uma live breve, com pequenas introduções do assunto, que é um assunto muito abrangente, que é o direito à seguridade social no Brasil. Quero dizer também que nós vamos deixar aqui gravado no nosso IGTV, vocês podem assistir depois, tá bom? Como também essa live irá para o meu canal do YouTube, denominado Adriana Celestino, facilitando o seu direito. E lá vocês vão poder estar encontrando mais e mais assuntos interessantes de uma forma facilitada. O meu objetivo aqui não é, de forma alguma, repito, colocar como se fosse uma aula aprofundada. Não, porque essa live daqui também irá para o YouTube. Então vamos começar. Primeiro, o que é a Seguridade Social? A Seguridade Social, segundo a nossa Constituição Federal, é um conjunto de ações e instrumentos pelo qual se pretende alcançar uma sociedade livre, justa, solidária. Boa noite a todos que estão assistindo ao vivo. Muito obrigada, gratidão. Nessa live de hoje, né, nós estamos abordando o tema seguridade, o direito à seguridade social aqui no Brasil. Então, como eu estava dizendo, a Seguridade Social é um conjunto de instrumentos pelo qual se pretende alcançar uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a gente já vê que a Seguridade Social, ela é baseada, ela foi implementada, pensada a ser dirigida desta maneira, para uma sociedade livre, justa e solidária. Também ela foi pensada com a finalidade de erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos os brasileiros. Então, pessoal, essas diretrizes foram diretrizes que foram fixadas por nosso legislador pátrio ao promover a Seguridade Social na Constituição da República Federativa do Brasil. A Seguridade Social, ela está diretamente ligada a diretrizes sociais, a promoção da justiça social, a promoção da igualdade social. Essas
São algumas diretrizes que foram traçadas, alinhadas, alinhavadas, quando o Constituinte promoveu esse capítulo denominado, né, de Seguridade Social, tá bom? Então, a Seguridade Social é uma seguridade que visa atender às necessidades dos seres humanos em sociedade e, mais notadamente, dos brasileiros e também dos estrangeiros que aqui estiverem residindo neste país. Tá bom? E a Seguridade Social, ela veio disciplinada, ela veio primeiramente inscrita no artigo 194 da nossa Carta Maior, certo? Esse artigo 194, ele trouxe que a Seguridade Social é um conjunto de ações harmônicas que serão desenvolvidas para a promoção do bem-estar, para a promoção da erradicação da pobreza, para a promoção da igualdade em sociedade, tá? Então, esse artigo 196, ele traz base teórica para nós estarmos aqui podendo tratar a respeito da seguridade, do direito à seguridade social no Brasil. A seguridade, ela envolve a saúde, a assistência e a previdência social. São 3 ramos, são 3 conjuntos que vamos agora adentrar não tão aprofundado, porque eu disse a vocês que essa live é uma live curta, mas nós vamos dar os aspectos gerais da Seguridade Social aqui no Brasil. Ela envolve, então, aspectos, promoções da saúde, da assistência social e da previdência social. Então vamos lá. A saúde é um segmento autônomo da Seguridade Social. E a Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas a Seguridade Social, como nós vamos ver mais adiante, ela não é somente implementada, ela não é somente efetivada pelo Estado. Vamos adiante? Então a saúde, o direito à saúde, não tem restrição de beneficiários. Todos temos direito à saúde. Somos titulares do direito à saúde. É direito de todos e dever do Estado. Então, a Constituição Federal, quando tratou no tema relativo à Seguridade Social e à saúde, ela disse que ela igualou todos. Então, mesmo aqueles que tenham planos particulares, eles serão contemplados com a segurança que o Estado tem que dar através do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, tá bom? Isso está no artigo 196 da nossa Constituição Federal de 88. Não importa, então, nesta espécie de proteção social, a condição econômica do beneficiário. Todos têm direito. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se Silvio Santos, que é um grande empresário, muito rico,
ele vier a precisar do Sistema Único de Saúde, é dever do Estado ampará-lo. Então, as ações na área de saúde são de responsabilidade do Ministério da Saúde e são instrumentalizadas pelo Sistema Único de Saúde, o chamado SUS aqui no Brasil. Assim, meus amigos, o INSS, que é uma autarquia federal, ela é responsável por outras ações, mas não a da saúde. Nessa área, cabe ao Ministério da Saúde e ao SUS a instrumentalidade e a aplicação deste benefício a todos os brasileiros. Assim, o INSS, ela é uma autarquia para gerir benefícios e serviços da Previdência Social. Previdência Social. Não tendo qualquer relação e responsabilidade em relação a hospitais, casas de saúde e atendimento em geral da população com relação à saúde. O órgão responsável, torna a dizer, pela saúde, que é um dos sistemas, uma das vias da Seguridade Social, né? Um dos aspectos implementados, o órgão responsável é o SUS, Sistema Único de Saúde. E o que esse órgão vai fazer? Qual é a competência que esse órgão deve determinar de acordo com a Constituição Federal do Brasil? O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele deve executar ações de vigilância sanitária e epidemiologia e a saúde do trabalhador. Ora, tá tão em voga agora, né? Então, o SUS é responsável, volto a dizer, pela vigilância sanitária e epidemiológica aqui no Brasil. Ele também é responsável por participar da formulação da política e da execução nas ações de saneamento básico. Entende? O que mais ele é responsável, o SUS? Ele é responsável por colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Também é responsável por incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e ainda fiscalizar, inspecionar alimentos, bem como bebidas, águas para consumo humano, participar de produção de medicamentos, de equipamentos, fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse da saúde pública. Então, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é responsável por tudo isso aqui no Brasil. E a saúde é um dos pilares da Seguridade Social do Brasil. Mas existe ainda o outro pilar, que é a assistência social, e o outro pilar, que é a previdência social. Pois bem, meus amigos, vamos mais adiante. Como se vê, as ações e serviços de saúde não se restringem à área médica por meio de ações remediativas, devendo haver ações preventivas relacionadas à saúde, ao bem-estar da população, seja no aspecto sanitário, seja no aspecto nutricional, seja no aspecto educacional ou ambiental, como forma de se evitar situações e infortúnios no futuro da população brasileira, que invariavelmente causarão, além de maior gasto financeiro
para solucionar o problema, desgastes variados, como emocionais, psicológicos e aí por diante. Então, a Política Nacional de Saúde aqui no Brasil, que é determinada pela Constituição Federal, ela também é determinada por leis, outras leis esparsas, como a Lei 8.080 de 90 e a Lei 8.142 de 90. Seu executor, né, da saúde é o SUS, volto a dizer, que é constituído por órgãos federais, estaduais e municipais. Então, existem políticas públicas da saúde determinadas por cada esfera de governo. E além disso, Adriana, além da saúde, qual outro aspecto da Seguridade Social aqui no Brasil? O outro aspecto, meus amigos, é a assistência social. Como está prevista a assistência social na Constituição Federal Brasileira, nos seus artigos 203 e 204, que assim estabelece. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Entendem? A assistência, então, não é preciso contribuir para você ser assistido. Não é preciso. Cuidará, então, daqueles que têm maiores necessidades, sem exigir deles benefícios retributivos. Qualquer contribuição à Seguridade Social não é necessária, então, diz a nossa Constituição Federal. Portanto, se um homem bastante rico, ele quiser se valer da assistência social, não pode. Por quê? Porque a assistência social, apesar dela fazer parte da Seguridade Social, ela atende aos mais necessitados. E a lei prevê como os mais necessitados aqueles que são mais pobres, que têm poder aquisitivo muito baixo, que estão na linha da pobreza. Aqueles que recebem, às vezes, apenas um salário mínimo para sustentar a si próprios e a sua família. Então, não pode qualquer pessoa pedir uma assistência social. Mas a saúde, sim. Então, como eu estava dizendo, a assistência social, ela também deve ser efetivada através do SUS, de atuação preventiva, de caráter preventivo, para que se abstenha, se possa não entrar em maiores problemas com relação à assistência social, àqueles que necessitam. Quais são as características, né, importantes, então, da assistência social? Ela ampara aqueles necessitados na forma da lei e ela ampara com assistências, com benefícios assistenciais, que vão desde uma alimentação, vão desde vestuários, abrigos, como a gente tem muitos abrigos públicos, e mesmo benefícios em dinheiro que o Estado, por meio da Seguridade Social, ele, através dessa parte da assistência social, ele deve amparar os necessitados.
aqueles que mais necessitam. Então, no artigo 203 da Constituição Federal, ele diz que são objetivos da assistência social a proteção à família, a proteção à maternidade, a proteção à infância, a proteção ao adolescente e a proteção da velhice. Também são objetivos da assistência social aqui no Brasil o amparo às crianças e adolescentes carentes. Também é objetivo a promoção da integração ao mercado de trabalho. Também é objetivo da assistência social a habilitação e a reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária em sociedade. E ainda diz que, no seu inciso 5º, que terá uma garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovarem não possuir meios de prover a sua própria subsistência, nem de tê-la promovida por sua família. Então, esses requisitos aqui são bem importantes da gente estar fixando na nossa cabeça, aprendendo que, apesar de que a assistência social ela ser uma forma, um viés da Seguridade Social, ela possui alguns requisitos, possui algumas exigências para que o Estado possa estar pagando benefícios assistenciais. Não é a todo mundo que se paga. São aqueles carentes na forma da lei e eles terão que comprovar que necessitam desses benefícios sociais. Então, o benefício social, da assistência social, o ministério responsável é o Ministério da Assistência Social e do Desenvolvimento e do Combate à Fome. Além da saúde que a gente falou, além da assistência social que a gente falou, existe outro viés da Seguridade Social que diz respeito à Previdência Social, que está na nossa Constituição Federal, nos artigos 201 e 222. Vamos ver? Então, a Previdência Social é uma técnica, é uma maneira de proteção social destinada a afastar as necessidades sociais decorrentes de contingências, de acontecimentos que reduzem, eliminam a capacidade de autossustento dos trabalhadores e de seus dependentes. Então, esse é um pré-requisito que está na nossa Constituição. Para se ter direito à Previdência Social, também você tem que comprovar que necessita dela. Você tem que comprovar o liame subjetivo que liga a sua necessidade ao seu direito previdenciário. A contingência social diz respeito a infortúnios de desemprego involuntário, de acidentes de trabalho, de incapacidades para o trabalho, de velhice, de doenças graves que levam a total incapacidade e que aquela pessoa
por estar totalmente incapaz, impossibilitada de trabalhar, ela necessita, então, que a Previdência Social a ampare. Então, tem que ser observados todos esses requisitos para que não haja nenhum problema quando forem procurar um benefício previdenciário. A Previdência Social, como a gente está dizendo aqui, ela tem uma mira, ela tem um alvo nas contingências específicas, que são aquelas que atingem o trabalhador e, via reflexa, atingem seus dependentes, seus filhos ou algum dependente, ou seja, cônjuges ou pais que estejam na dependência daquela pessoa. Pessoas consideradas economicamente dependentes daquele segurado, elas terão direito ao amparo previdenciário. Essa dependência, meus amigos, pode ser presumida por lei, no caso de cônjuges, no caso de filhos menores ou incapazes. Então, é uma dependência presumida nesses três casos: cônjuges, filhos menores e filhos incapazes. Mas ela pode ser comprovada no caso em concreto. Como assim, Adriana? No caso de pais que dependam economicamente do filho que veio a óbito. Tem casos de pais, de famílias, que dependem do seu filho, porque eles são economicamente dependentes daquele filho, entendem? É isso. Então, a Previdência Social, ela tem um caráter contributivo. Já a assistência social, ela não tem um caráter contributivo. O que quer dizer isso? Vamos aprender? A Seguridade Social, como eu comecei a nossa live, eu disse que ela é um conjunto de ações do governo, que ela abarca a saúde, a assistência e a previdência social, tá? Sendo que ela tem uma gestão quadripartite, como a doutrina fala, os estudiosos, que quer dizer que a Seguridade Social, ela é financiada pelo governo, que é estados, pelos trabalhadores, pelos empregadores e pelos aposentados. Entendem? Quando a gente trabalha, que tem na nossa carteira assinado desconto para o INSS, esse desconto é um desconto obrigatório, porque é um desconto que vocês estão simplesmente guardando num fundo para que, quando vocês vierem a necessitar de um benefício previdenciário, vocês poderão requerer e terão direito. Então, a Previdência Social, ela é contributiva. Você, para ter um benefício previdenciário, você tem que passar por carência, que quer dizer contribuição. Porque ela, diferentemente da saúde e diferentemente da assistência social, ela tem um caráter de seguro. O que é um seguro? O que é um seguro de vida? Se a gente quiser contratar no banco um seguro de vida,
a gente faz o quê, pessoal? A gente tem que ter uma contribuição fixa que vai ser descontada por aquele banco e que, quando a gente vier precisar, né, que ocorrer o infortúnio de um acidente, de uma morte, aqueles nossos dependentes poderão ir no banco, né, poderão acionar e pedir, olha, o meu pai, a minha mãe, ele tinha esse seguro aí, então agora eu estou requerendo de vocês, porque eu era economicamente dependente dele e ele veio a falecer. Ocorre similarmente com a Previdência Social. Só que em vez de um banco privado, a gente está depositando uma parte do nosso dinheiro, uma parte de nossos lucros, uma parte de nossos impostos lá na União, para que quando a gente vier a precisar, a necessitar de um auxílio previdenciário ou de um benefício de prestação previdenciária, o INSS, que é uma autarquia, ou seja, é um órgão do governo, ele venha a estar pagando para nós. Entendem? Então, o tema da nossa live é um tema bastante interessante. Porque eu falei que o direito à seguridade social no Brasil é um direito de todos. É um direito que abarca a todos nós brasileiros e também aos estrangeiros que aqui residirem, constituírem família e tiverem vínculos com o nosso Brasil. A Seguridade Social, eu disse a vocês, então, que ela envolve vários conjuntos de implementações para minorizar algumas situações que ocorrem na nossa sociedade e podem ocorrer no futuro. Então ela passa pelo aspecto da saúde, ela passa pelo aspecto da assistência social e ela também embarca a previdência social aqui no Brasil. Entende? É muito importante, pessoal. É muito importante a gente estar se enriquecendo sempre de conhecimentos para que quando a gente for precisar de um direito desse, de um direito assistencial, de um direito previdenciário, quando a gente for precisar acionar, a gente esteja ciente de quais são as regras do jogo. Ou seja, que a saúde ela é prestada pelo SUS, que ela é prestada igualitariamente, deve ser prestada igualitariamente para todos, sem maiores exigências, sem contribuições. Portanto, nós todos temos direito à saúde aqui no Brasil, implementado pelo SUS, Sistema Único de Saúde. A assistência social, ela é dada somente àqueles que dela necessitam. A assistência social, ou seja, aos mais necessitados na forma da lei. Já a previdência social, ela é de caráter contributivo e ela é sim direito de nós todos que somos trabalhadores, sejam trabalhadores formais ou informais, mas que quando estivermos
nas hipóteses amparadas por lei, nós teremos o direito à previdência social. Então, pessoal, a Lei 8.213 de 91, que é a lei que prevê o regime geral da Previdência Social, ela, no artigo 16, ela diz o seguinte: estão na condição de dependentes do segurado. Quem são? Pela lei: o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Ela coloca essas categorias, essas pessoas para serem dependentes do segurado. E também, no inciso 2, estão os pais. No inciso 3, está o irmão não emancipado, de qualquer condição, que seja menor de 21 anos, ou seja inválido, ou tenha deficiência intelectual ou mental, que torne absoluta e relativamente incapaz e seja declarado por sentença judicial. Isso é o que diz a lei. No parágrafo 1º dessa lei, que prevê, a assistência social, ela diz que a exigência de dependentes de qualquer das classes deste artigo exclui do direito as prestações os das classes seguintes. O que quer dizer? No parágrafo 2º fala: o enteado, o menor tutelado equiparam-se a filhos, mediante o quê? O que é que você tem que provar? Declaração do segurado e que seja comprovada uma dependência econômica na forma da lei, para que assim tenha benefícios de assistência e previdência social. Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou assegurada. Então ela é sim dependente desse segurado e ela tem sim direito à Seguridade Social. O parágrafo 4º da lei fala que a dependência econômica das pessoas, do inciso 1, que foi aquele primeiro que eu falei, ela é presumida por lei. Presumida. O juiz, no caso em concreto, ele já vê que aquela é uma presunção legal e ele tem que aplicar. E das demais hipóteses devem ser comprovadas, não é presumida, deve ser comprovada. Logo, meus amigos, os benefícios da Previdência Social são exclusivamente os trabalhadores e seus dependentes previstos na legislação previdenciária, exclusivamente. A Previdência Social, então, ela tem natureza, como eu falei, de um seguro social e por isso exige contribuição. Por isso que a gente paga um carnê, à Previdência Social. Então, o só estado de necessidade advindo de uma contingência social que aconteça não dá o direito à proteção previdenciária. Requer-se da pessoa atingida por essa contingência social um status de contribuinte do sistema da Previdência Social. A contribuição, ela é da essência da Previdência Social, já que o sistema é contributivo, devendo haver uma previsão de um fundo de custeio para arcar com os gastos
provenientes da concessão dos benefícios previdenciários para todos nós que formos lá necessitar e recorrer. O regime jurídico da Previdência Social, como um todo, parte da premissa de uma obrigação contributiva, então, do segurado. Exemplo, existe um período de carência, existe um cálculo dos valores das prestações pecuniárias a serem pagas para o segurado. A contribuição do trabalhador é obrigatória, é descontado em seu salário através da recolhimento, né, mensal. Todo e qualquer cidadão, quer que exerça a atividade laborativa remunerada, qualquer um deve obrigatoriamente contribuir com a Previdência Social. Assim, meus amigos, a contribuição ao regime geral de previdência social é compulsória, ela é retirada do trabalhador para deixar lá no fundo, certo? Do empregado. E para os demais trabalhadores. Por exemplo, os profissionais liberais, eles fazem o quê? Eles têm que pegar um carnê e vai pagando, para que quando necessitar, ele possa sim estar sendo beneficiário da Previdência Social. Então, pessoal, no Brasil, qualquer pessoa nacional, ou seja, brasileira ou não, que venha exercer uma atividade remunerada em território brasileiro, ele filia-se automaticamente ao regime geral de previdência social, dito na doutrina o RGPS, sendo obrigatório efetuar o recolhimento ao sistema previdenciário. Somente se excluem, então, desta regra as pessoas já vinculadas em previdências próprias. O que são essas previdências próprias, Adriana? São aqueles particulares, aqueles profissionais liberais, por exemplo, do comércio, que tem um comércio, que tem uma empresa. Eles não são empregados, eles são autônomos. E como autônomos, se eles quiserem um dia, se eles quiserem requerer um benefício previdenciário, eles também têm que contribuir. Então eles pegam e contribuem de uma forma particular, que não é o regime próprio. É outro regime que a gente pode explicar em outra live. Porque a live de hoje foi sobre o direito à seguridade no Brasil. A live de hoje foi sobre isso, tá bom? Eu espero que todos tenham gostado. A nossa live é uma live breve. Ninguém aqui fez perguntas, então eu acredito que todos estão entendendo. E é isso, pessoal. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Essa live ficará gravada aqui no meu IGTV e também vai para o meu canal do YouTube, chamado Adriana Celestino, facilitando o seu direito. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite.